Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Amém. Existe algo tão importante que eu queria repartir com vocês hoje. Estou quase pedindo para orar por mim por ansiedade, né? Algo que eu tenho certeza que se o Espírito Santo nos ajudar nessa noite para nós acolhermos essa palavra, algumas coisas definitivamente elas serão acionadas nas nossas vidas, algumas coisas nunca mais serão como antes, e na verdade a gente vai acelerar muitas coisas dentro de nós. A gente recebeu uma palavra agora, no final do ano, virada do ano, a respeito de uma aceleração que Deus traria para nós, no sentido de coisas que levariam bastante tempo para acontecerem, elas rapidamente, elas serem formadas por Deus, elas serem liberadas dos céus. Eu creio que aqui tem algo importante para nós, então, que Jesus, eu acho que eu não vou repartir não. Pronto. Há pedidos, né? O tema da palavra de hoje: o que você perdeu no caminho. Eu queria começar com o texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10. Então, se você tem a sua Bíblia, se você está anotando, tenho certeza que durante essa semana você vai precisar visitar de novo esse texto. Vamos lá, vamos juntos. Ele será projetado na versão NVI. Diz o seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Eu vos digo que assim, dessa mesma forma, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, essa parábola aqui no Evangelho de Lucas, ela faz parte de um trio de 3 histórias. Histórias sobre o que foi perdido e aquilo que foi encontrado, junto com a parábola da ovelha perdida e junto também com a parábola, a história do filho pródigo. Ambas ali em Lucas, capítulo 15.
todas no capítulo 15. Todas elas enfatizam o amor de Deus por aqueles, ou, veja bem, por aquilo que foi perdido. Aqueles ou aquilo, a gente vai achar isso ainda no texto nessa noite. Aqueles que foram perdidos ou aquilo que foi perdido. Mas eles são encontrados pelo coração de Deus, por algo que Deus faz com que aconteça, pela importância que Deus vai revelando o Espírito Santo para nós acerca desses três textos. Mas vamos ficar, claro, na dracma. A mulher, o texto diz que ela tinha 10 e perdeu uma. A dracma, para você que nunca ouviu falar dessa história, era uma moeda da época, uma moeda de prata. O valor de cada dracma era equivalente ao valor de trabalho, de um salário, ou seja, uma diária de alguém, um trabalhador normal. Ou seja, importante para nós, cada uma dessas 10 moedas era muito importante. Amém? Pensa sobre isso. Ela tinha 10, as 10 eram muito importantes, e ela entendia o valor individual de cada uma daquelas moedas. Agora, o texto mostra para nós, rapidamente, eu vou desligar que eu estou com frio. Obrigado, André, quase estava espirrando aqui, mas está ótimo. Obrigado. O texto mostra para nós que ela vai parar tudo na vida dela, porque ela descobriu que ela tinha perdido algo. É claro que a gente pode passar rapidamente por um texto como esse e pensar nas 9. Como a gente vai encontrar outros textos na palavra de Deus que fala de uma quantidade, mas todas as vezes que a Bíblia revela para nós que algo, mesmo que foi perdido, e aquilo, a própria palavra, traz o valor que aquele representa para Deus, ou para aquele contexto que a pessoa vivia. Todas essas pessoas, inclusive o Senhor, para tudo, para procurar aquilo que foi perdido. Essa mulher era para tudo na vida dela, para encontrar algo que ela descobre que ela não tinha mais com ela. Queria que você fechasse um pouquinho os teus olhos agora, para nós orarmos sobre isso. Deus, existe uma palavra tua, Senhor, nessa noite para nós. Nós cremos que existe um alimento teu, Senhor, que está disponível para nós nessa noite. E nós queremos, Pai, Deus, com muita fome, Senhor, nos achegar diante dessa mesa nessa noite. Deus, nós queremos, Pai, receber de uma forma tão poderosa, Senhor, essa tua palavra. Nós queremos entender de uma forma tão profunda, Senhor. Porque da mesma forma que essa mulher, Deus, ela parou a sua vida, ela empreendeu esforço para encontrar, porque ela descobriu que algo não fazia mais parte daquilo que era importante para ela. Senhor, da mesma forma, nós queremos que o Senhor tenha essa liberdade conosco hoje, para acender uma luz agora dentro de nós, para nós podermos enxergar, Deus, se porventura algumas coisas nós perdemos no nosso caminho, algumas coisas não estão mais conosco, Senhor. Nós queremos te dar liberdade, Espírito Santo de Deus, para o Senhor mostrar cada uma dessas coisas valiosas que já chegaram nas nossas mãos
e nós precisamos de novo, Deus, encontrá-las, porque fazem parte de um todo que o Senhor aproximou de nós um dia, Pai, em nome de Jesus. O texto vai falar para nós que essa mulher, ela acende então uma luz. O texto fala que é uma candeia, e ela varre a casa, ela acende a luz e ela varre a casa. É claro que isso mostra para nós que ela não mede esforços aqui para ela recuperar algo que ela já havia entendido que ela tinha perdido. Essa parábola também ela pode ser aplicada quando em algum momento nós também percebemos que algo ao longo da nossa vida, talvez por causa de problemas, traições, talvez por causa de decepções, nós também perdemos. Essa parábola, eu queria desafiar você, a você pensar dessa forma nessa noite, que ela pode também ser aplicada quando nós, em algum momento, nós identificamos que nós perdemos até mesmo as nossas próprias características, a nossa essência, coisas que eram muito preciosas para nós, coisas que nós não escolhemos perder, características, coisas que quando nós nos olhávamos no espelho, a gente encontrava, mas que talvez hoje, quando nós nos olhamos no mesmo espelho, nós não encontramos mais. Mas de alguma forma, se a gente for bastante franco nesse olhar cara a cara com o nosso espelho, a gente vai chegar a essa conclusão que algumas coisas nós perdemos no nosso caminho. E eu já listei aqui algumas coisas que talvez provocaram isso. Importante, a mulher da parábola, ela não perdeu essa moeda porque ela quis. Ela não foi negligente, por isso ela perdeu. Tínhamos 10, mas de repente eu olho e eu percebo que coisas valiosas não estão mais comigo. Talvez até mesmo a nossa confiança. Talvez o nosso olhar ingênuo, simples. Eu sei que você já foi criança um dia, né? E você se lembra de você, criança? Não. Jovenzinho? Eu sei que para alguns seria um exercício, meu Deus, né? Que demandaria um esforço gigantesco, memórias em preto e branco. Mas para pensar nisso. Entre você, criança, na tua melhor fase, na fase onde você era crédulo, onde você era feliz, onde você era uma pessoa contente, onde você era uma pessoa que estava ali de peito aberto para o mundo, para os relacionamentos, até mesmo para a sua fé. Se você hoje colocar essa pessoa do seu lado, será que essas duas pessoas, elas estão muito distantes? Mas eu não estou dizendo isso porque você amadureceu e você não pensa mais da mesma forma, porque isso é natural, isso é muito bom, faz parte, mas eu estou dizendo que será que se você colocasse hoje aquela pessoa que você foi há muito tempo atrás, do lado da sua hoje, elas teriam até o que conversar? Ou não? Ou as coisas acabaram tomando um rumo na sua vida e você foi se transformando literalmente em uma outra pessoa.
O que hoje, quando você olha para o espelho, você não consegue mais encontrar de você mesmo? Será que quando você era um pouquinho menor, você encontrava mais leveza no teu olhar, na forma de você viver? Será que quando você hoje olha para o espelho e se enxerga como um homem e uma mulher de Deus, você tem a mesma fé que você tinha quando você nasceu de novo? Porque agora eu faço uma comparação um pouco mais cruel conosco, mas essa é aquela que eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar com nós nessa noite. Esquece você criança um pouco, esquece a tua ingenuidade, esquece as coisas que, na verdade, eram muito simples. Agora, pensa na pessoa que um dia se encontrou com o Senhor e teve acesso ali a uma vida nova, nova criatura. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Eu não sei você, mas eu me lembro da minha conversão. Eu lembro como eu comecei a ter os meus olhos incendiados, não só pela presença de Deus, mas também por aquela coisa que acontecia nos lugares onde eu passei a frequentar. Eu não saía da igreja, já falei para vocês em algumas oportunidades. A gente vivia de vigília em vigília, de reunião em reunião. A gente vivia a nossa vida cristã de uma forma que era absolutamente intensa. E eu me lembro como eu era. Agora, claro que fiz esse exercício, né? Porque senão seria muito complicado eu pedir para você fazer. Eu sentei do meu lado durante essa semana e lembrei como eu era. Eu lembrei como eu respondia e eu lembrei como os meus olhos brilhavam quando eu ouvia as coisas que o Senhor, que o Espírito Santo me falava. E eu reparto isso com vocês nessa noite. Você tem a mesma fé que um dia foi ligada no teu coração? Apesar de todas as coisas que você viveu até aqui. E eu sei que você já viveu muitas situações. Eu daqui de cima tenho uma visão privilegiada, porque eu olho para todos vocês, um pouco mais privilegiada nesse sentido ainda de responsabilidade, por conversar com a maioria de vocês e conhecer várias situações. Eu olho para cada um de vocês e rapidamente eu me lembro de coisas que nós já conversamos. Eu sei de coisas que talvez foram muito difíceis de você passar. Muitas coisas que fazem parte da tua história, que fazem parte da nossa história, mas qual é o problema que eu começo a enxergar que nós precisamos colocar diante do Senhor nessa noite? Porque essa parábola mostra para nós algo fundamental. Aquilo que se perdeu ainda tem valor. A dracma, ela não deixou de ser valiosa porque caiu no chão ou porque ficou escondida na poeira. Da mesma forma, aquilo que Deus nos deu, a nossa identidade, a nossa capacidade, a nossa fé, o nosso amor, a nossa inocência em confiar em Deus, na palavra do Senhor e nas pessoas, não deixa de ser importante só porque o mundo nos feriu. Amém? Mas o que acontece normalmente? Quando nós hoje olhamos para nós, a gente vai descobrir que a gente pode isolar. A gente pode isolar as coisas que são, na verdade, intocáveis e verdadeiras e eternas na palavra de Deus. Elas continuam lá. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo confiável, a palavra dele imutável, tudo aquilo nós sabemos, mas quando nós
somos feridos ao longo dos nossos processos quando coisas, de repente, sem nós percebermos ou termos desejado, caem pelo chão, através de situações ou decepções, nós sim corremos o risco de nos conformar, literalmente, como essa palavra diz, e nos adaptar, até mesmo espiritualmente, para nós continuarmos a nossa carreira. Agora, essa parábola, ela traz um alerta para nós, porque essa e outras, elas vão sempre nessa mesma direção. Precisamos prestar atenção quando nós entendemos que algo foi perdido. Problema, quando nós passamos por traumas, desilusões, nós criamos mecanismos de defesa para nós evitarmos novas dores. E esses mecanismos podem incluir um fechamento nosso emocional, desconfiança, rigidez no trato com as pessoas, ou até mesmo uma adoção de comportamentos que antes não faziam parte de quem nós somos. Com o tempo, sem perceber, nós podemos perder traços da nossa essência, deixando de lado essas características que eu já nominei aqui com vocês. A nossa leveza, a nossa espontaneidade, a nossa generosidade ou até mesmo a nossa credulidade. E muitas vezes isso acontece porque nós estamos tentando nos proteger, mas nós acabamos nos afastando de quem realmente nós somos, de quem Deus nos criou para nós sermos. Amém? Existe uma pessoa que Deus está trabalhando para que ela, na verdade, ela seja completa. Deus está fazendo isso com cada um de nós. Eu não vou falar aqui sobre os nossos processos, as coisas que a gente vai entendendo, mas o fato é, existe algo em andamento nas nossas vidas que está sendo formado. E essa figura, que ela precisa primeiro estar clara nos nossos corações, como um dia já foi. Eu arrisco dizer isso para todos nós nessa noite, porque todos nós um dia já tivemos neste lugar, face a face com a presença do Senhor, e Ele já nos revelou o que Ele tinha para nós, quanto a um homem e uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que Deus já falou com você. Deus continua falando com você. Eu tenho certeza absoluta. Mas o que concorre então com essa pessoa que Deus está formando em nós, essa pessoa não jurídica, né? Essa pessoa espiritual que Deus está formando em nós, o que concorre, na verdade, são essas deformações que, se nós não percebermos, nós vamos liberando para que elas tenham acesso em nós. E a gente vai se desfigurando. O problema ainda é que muitas vezes nós nos conformamos com as nossas perdas. E eu vou insistir em falar isso. Não estou falando de perda material nessa noite. Eu estou falando das perdas que dizem respeito à pessoa que você sabe que existe e está aí dentro de você, mas que talvez ela está em stand-by, preocupada de novo estar totalmente aberta para aquilo que está à frente.
Essa mulher, ela poderia ter dito: eu tenho 9 moedas, então eu não preciso me preocupar com apenas uma. Mas ela não aceitou essa perda como definitiva. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa e ela buscou diligentemente até encontrar aquilo que ela havia perdido. Se nós, por exemplo, perdemos a nossa inocência, a nossa fé, a nossa alegria, Deus não vai deixar de mostrar que essas partes nossas, elas caíram em algum momento. E Ele vai acender, enquanto nós não tivermos essa clareza, Ele vai acender para nós uma luz, para que a gente encontre essas coisas que caíram de nós, para nós passarmos a buscar com diligência, assim como essa mulher fez. Agora, a pergunta que eu faço e já respondo: como nós podemos encontrar de novo coisas que nós perdemos pelo caminho? Em primeiro lugar, o que essa mulher fez? Ela acendeu uma luz. Essa luz simboliza a verdade, a presença de Deus. A verdade que nós precisamos parar para olhar dentro de nós, para o nosso coração, através da palavra, é claro, da oração. Deus nos ajuda a nós enxergarmos tudo isso que um dia aconteceu conosco e de repente ficou pelo caminho. Muitas vezes a cura, ou melhor dizendo, a nossa reconstituição, ela vai começar quando nós reconhecemos que nós perdemos algumas coisas. Em segundo lugar, o texto diz que ela varreu a casa. Isso fala de um movimento intencional. A mulher, ela não ficou parada esperando aquela moeda reaparecer. Ela agiu. Da mesma forma, recuperarmos coisas que nós perdemos pelo caminho vai exigir de nós, é claro, o esforço. O que seriam os esforços que nós, de uma forma prática, deveríamos empreender para recuperar as coisas que nós perdemos no nosso caminho? E é por isso que a gente sempre volta para a Bíblia, porque a palavra vai mostrar para nós coisas que são de acordo com aquilo que nós perdemos e precisa ser recuperado. Em alguns momentos, a gente vai ouvir da parte do Senhor que uma forma diligente de eu recuperar as coisas que eu perdi é, por exemplo, perdoar. É restaurar um relacionamento. Ou talvez passar a buscar de novo o Senhor como um dia eu busquei. Agora pensa comigo. Essa mesma pessoa que hoje, quando colocada do seu lado, teu eu de algum tempo atrás, com o teu eu de hoje, após todas as confusões que nós vamos nos metendo, que nós vamos vivendo. Essa pessoa, ela precisa de novo, de alguma forma, ser você. Eu me lembro de algumas situações, é claro que eu já vivi, eu já passei, eu posso colocar isso desde lá do meu tempo de infância, e me colocar como aquele menino que acreditava em todas as coisas, que acreditava nas pessoas, e que de repente foi passando por situações, e um dia viu que nem tudo era tão simples, ou não poderia estar tão aberto, porque ele poderia se frustrar.
E eu me lembro várias coisas que eu ouvia dentro de casa, eu ouvia dos meus amigos, eu ouvia na televisão, eu ouvia em vários lugares a respeito de algumas posturas que nós precisamos ter como pessoas para nós nos protegermos. Mas na verdade, quando eu lembro dessas coisas, faz eu entender que eu fui perdendo algumas coisas que eram de Deus na minha vida. E é claro que quando eu coloco, não aquele menino, mas eu coloco alguém que já como homem conhece o Senhor e entra numa caminhada com Jesus e vai também sofrendo algumas decepções, é claro que eu vou vendo este mesmo homem correndo o risco de não ser mais aquela pessoa que era tão bom de ser encontrada no espelho. Eu hoje, quando eu olho para o espelho e eu me procuro, se eu não tomar cuidado entre aquilo que eu estou olhando e eu estou encontrando, nessa distância, algumas decepções, elas poderão estar lá derrubando coisas que eu sempre acreditei, tentando tirar de mim coisas que sempre foram muito preciosas. Eu sempre acreditei nas pessoas. Sempre. Eu sempre vi algo nas pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento e de peito aberto para isso. Eu nunca me escondi de falar algo que realmente estava no meu coração. Quem é mais próximo sabe que isso é uma coisa que às vezes funciona e às vezes não funciona. Mas eu nunca me escondi por causa de uma realidade, de uma situação, de uma cultura. Sempre eu falei aquilo que eu acreditava. E isso eu vejo que é algo que Deus colocou em mim. Faz parte de quem eu sou. Eu sempre fui de me alegrar com as pessoas. Eu sempre fiquei feliz vendo as pessoas crescerem. Mas o que acontece comigo quando eu passo por algumas situações onde vem uma voz que teoricamente seria uma voz para me proteger, dizendo que eu preciso então mudar um pouco. Eu preciso talvez ser um pouco mais cauteloso. Por quê? Porque, na verdade, você não pode falar tudo aquilo que você quer, você não pode ser a pessoa que você é, e você não pode ficar tão desprotegido, porque isso pode, em algum momento, ser usado contra você. Olha só o que vai acontecendo conosco. Então, ninguém aqui está isento de ter passado por situações que, se você não for muito franco com seu espelho, você não vai descobrir que algumas coisas que eram tão importantes na tua vida, na tua característica, elas caíram. Eu não vou falar o nome, mas hoje mesmo, na hora que a gente estava aqui, no início da reunião, um irmão, ele me procurou, no meio de uma conversa, ele falou sobre algo que acontecia numa experiência anterior que ele teve há muitos anos atrás, numa outra igreja, em outra cidade, então não precisa nem pensar qual igreja era. Era até em outro estado, então, meu Deus, né, ninguém nunca vai descobrir. Mas quando aquele irmão, ele descia de um tempo de ministração, ministrando louvor, se aquela noite o fogo de Deus não tivesse caído naquela congregação, todos aqueles músicos eram levados para uma sala, e aqueles músicos, eles precisariam se explicar para aquele dirigente por que a presença de Deus não veio. O que acontece? Acontece que a cabeça ela pode entrar em parafuso. E como que a nossa cabeça entra em parafuso? Ou melhor, como a nossa cabeça, para não entrar em parafuso, ela se resolve numa situação como essa? A gente se adapta, a gente se deforma.
A Bíblia fala um texto que é, eu creio, um dos mais, assim, talvez simples da palavra, mas da mesma forma muito importante, porque Jesus, ele fala para os seus discípulos que eles precisariam ter duas atitudes ou duas características como parte de cada um deles. A primeira seria algo parecido como uma sagacidade. E ele compara essa sagacidade com a serpente. Então, assim, fica esperto, né? Tipo, você está lidando com o inimigo, é um inimigo que ele vai tentar te derrubar, então você precisa ter essa característica, mas ao mesmo tempo, esse texto, Jesus fala para os seus discípulos que eles precisariam ser simples. E essa simplicidade que Jesus traz nesse texto, fala na versão original, fala sobre uma pessoa que ela é crédula, que ela é inocente, que ela é sincera. Então, essa pessoa, na verdade, que Deus, Ele está nos chamando a ser, que não vai poder perder coisas importantes, valiosas de Deus pelo caminho, ela vai precisar sim ser uma pessoa que vai ser prudente, mas por outro lado, se nós perdermos essa dracma, ou essa coisa valiosa para Deus, que Ele está colocando em nós, por exemplo, como a inocência, nós não seremos essa pessoa que Deus está nos chamando para nós seremos uma outra pessoa. Então, todas as coisas que você tem vivido até aqui, eu vejo como algo tão importante para nós nesse momento, para nós encararmos todas essas coisas e não olharmos e não percebermos de fato se algumas coisas nós perdemos. Características nossas, a nossa própria fé. Quem você era antes dos teus traumas? Essa pessoa, ela precisa urgentemente ser recuperada. E uma coisa para nós orarmos nessa noite, com tantas situações que nós já passamos, que normalmente elas vão ficando pelo caminho, e eu queria ser muito direto sobre isso, é sobre a nossa própria fé. Eu tinha algumas coisas que eu anotei a respeito de características, mas eu quero falar só dessa para nós nessa noite, para nós orarmos. Eu vejo que é muito importante para nós, quando se trata desse homem, dessa mulher, que precisa ser inteira. O texto é do Evangelho de João, está no capítulo 11. João capítulo 11. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 7. E a gente vai entender por último algo eu creio que Deus tem para nós nos posicionarmos nessa noite. O texto diz assim, a partir do 7, João 11. Depois disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? A história, o texto vai mostrar para nós que existia uma grave ameaça de morte contra Jesus, se ele fosse para aquele lugar. Versículo 9, Jesus ele respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Pulando para o versículo 16, diz assim, disse, pois, Tomé aos outros discípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Vou ler de novo o versículo 16, disse, pois, Tomé aos outros discípulos, vamos nós também, para morrermos com ele, para morrermos com Jesus. Agora, eu não sei se você conhecia este homem de fé, que se chamava Tomé. Porque aqui a gente encontra um Tomé
que nem sempre é o Tomé que a gente ouve falar. Jesus ele precisava voltar para a Judéia, mas lá havia uma ameaça de morte sobre ele. Mas diz corajosamente um homem chamado Tomé: se Jesus vai para aquele lugar, se ali é um lugar de morte, nós vamos morrer com Jesus. Não foi Pedro, não foi um outro discípulo. Quem disse: nós vamos morrer com Jesus, se assim Jesus quiser, foi Tomé. Agora, juntando tudo isso, eu faço a pergunta da noite para você: o que aconteceu com a fé de Tomé? Porque aqui a gente encontra um homem de fé e de coragem. E eu arrisco a perguntar aonde Tomé perdeu a sua dracma da fé. Na sequência, a Bíblia conta que quando ele não vê mais Jesus por perto, ele recua. Presta atenção. Tomé é este homem de fé, disposto a morrer com Jesus. Esse homem que não havia perdido ainda aquilo que Deus já havia formado nele. Aquele homem que não ainda havia perdido a sua fé dessa forma. Na sequência, te encorajo a você ler depois. A Bíblia conta que de repente ele não encontra mais Jesus por perto. E esse simples fato faz com que Tomé recue. E a partir daquele momento onde Tomé, ele recua por não encontrar mais Jesus da forma que ele estava acostumado, ele passa a ser automaticamente conhecido por uma outra experiência. Ele é conhecido e quando ele se olhava no espelho, por um homem que é preciso ver para crer. E agora? Olha a importância de tudo aquilo que nós estamos vivendo e o que todas essas coisas que nós estamos vivendo nas nossas vidas podem fazer conosco. Fez isso com Tomé, um homem disposto a morrer por Jesus, que simplesmente porque não entende mais como Jesus estava fazendo, ele foge dos seus olhos, ele foge da sua compreensão, não é mais palpável para ele, ele muda, ou melhor, ele perde algo que o Senhor havia dado para ele. Eu estava me lembrando de um outro texto da Bíblia, que é a respeito do rei Davi. Não sei se você conhece esse ponto da história do rei Davi, mas o rei Davi, ele era um homem de Deus, adorador, era um guerreiro, mas apesar de ser guerreiro, era um homem que vibrava com as coisas de Deus. Ele era um homem que não se importava em viver aquilo que Deus tinha para ele, porque ele tinha se encontrado. Ele tinha se encontrado como pessoa diante de Deus. Todas as coisas começaram a fazer sentido para ele. Em um determinado momento, ele, por não estar nem aí, ele começa a dançar. Ele começa a dançar porque ele estava adorando ao Senhor naquele momento. E ele é ridicularizado pela sua própria esposa, chamada Mical. O texto, é claro, que traz para Mical uma grave consequência, por ela ter ridicularizado aquele homem. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu me lembrava é que aquele homem que Deus havia criado, ele tinha algo que ele ofereceu para o Senhor,
sem se importar com absolutamente nada, porque era algo que era dele. Davi dançava. Tomé, ele cria. E nós? O que as pessoas já fizeram conosco que nos afetaram a este ponto de nós não sermos mais aquela pessoa de fé que nós éramos? Quais as histórias que nós já vivemos, quais as decepções que nós tivemos, talvez até mesmo com a nossa própria fé, entendimento das coisas de Deus, que hoje elas ficaram pelo nosso caminho e nós não somos mais aquelas pessoas. Talvez você, assim como Davi, era uma pessoa de se expressar mais, literalmente. Você cantava, você pulava, você gritava, você se envolvia com todas as coisas, mas de repente uma palavra veio, de repente algo veio que fez com que algo que era tão valioso de Deus para você ficasse pelo caminho. Enquanto eu orava por essa palavra, eu ouvi alguns de vocês. Queria que você fechasse os teus olhos agora. E o Senhor me mostrava alguns de vocês literalmente sem um pedaço. Eu não posso nominar aqui se era um membro ou algo do seu corpo que fazia falta, mas eu olhava algumas pessoas e eu tenho na minha mente quem são essas pessoas que Deus me mostrou. Eu vi algumas pessoas pela metade. Eu via como se fosse o lado esquerdo dessa pessoa. Eu via o seu rosto do lado esquerdo, eu via o seu corpo do lado esquerdo, eu via o seu braço, eu via a sua perna, mas o lado direito não estava ali. E o Senhor me falou naquela hora que algumas coisas aconteceram e partes daquela pessoa simplesmente ficaram pelo caminho. Mas o mais lindo dessa história, daquilo que eu creio que Deus está trazendo para nós nessa noite, é que Ele nos conhece por inteiro. Ele sabe quais são as coisas valiosas que são tuas, que talvez estão escondidas, perdidas, ficaram pelo caminho. Talvez foi a sua alegria, talvez foi a sua expressão, talvez foi a sua espontaneidade, talvez foi a sua própria fé, talvez era a forma que você era conhecido, mas algumas coisas te deformaram e você não é mais essa pessoa. Mas o Senhor, Ele está nos chamando a cada um de nós, para nós de novo sermos essas pessoas inocentes. Inocentes, conforme a palavra nos esclarece, que essa palavra significa para Deus, uma pessoa que é sincera, que ela sabe que ela pode sim ser atingida, que ela pode ser atacada, mas ela tem um Deus que cuida dela, um Deus que é a sua justiça, um Deus que a protege, mas que nenhuma pessoa ou nenhuma situação vai ser capaz de tirar essas coisas valiosas que um dia Deus trouxe para você. Fique em pé um pouquinho comigo. Eu não sei se você consegue fazer isso agora, mas tenta lembrar de você alguns anos atrás. E tenta responder essa pergunta neste momento, diante da presença de Jesus, do Espírito Santo. Quem você era antes dos teus traumas? Quem você era antes das tuas guerras? Quem você era antes de você ter sido atacado? Quem você era antes de você ter armado tantas defesas? Quem você era antes de você ter passado por traições?
quem você era antes de você ter passado por situações que você até agora não entende porque elas aconteceram ou porque foram liberadas por Deus. Quem você era naquele momento. Não olha para situações que talvez venham agora ao seu coração, que foram as responsáveis por roubar coisas tão valiosas de Deus na tua vida. Não olhe para as situações agora. Eu queria pedir para que você se encontrasse agora. Lembra de você no teu melhor momento com Deus. No teu momento onde o teu coração era totalmente crédulo, onde não existia uma palavra que te afastasse da certeza absoluta do controle de Deus sobre a tua vida. Faça esse exercício agora e se lembre daquela pessoa que é você no seu melhor momento de fé. Assim como Tomé, ainda conhecido como aquele que morreria por Jesus. Mesmo se hoje, quando você se olha no espelho, você da mesma forma, lhe chamaria daquele que hoje precisa ver para crer. Não é essa pessoa que Deus está falando que é você. A pessoa que Ele criou é aquela que teve essa experiência com Ele, de mudança total de vida e de coração. Pensa nessa pessoa agora. Melhor dizendo, louva o Senhor agora nesse momento. Adora o Senhor como aquela pessoa. Como aquela pessoa que morreria por Jesus e continua morrendo por Jesus, e que vai entendendo que todas as coisas que foram perdidas pelo caminho, nessa hora Deus está acendendo uma luz, e você está encontrando essas coisas agora que estavam fora de você. O Senhor, Ele está devolvendo nessa noite para nós essas dracmas que foram perdidas. Ele está nos mostrando. Empreende força nessa hora. É aquilo que a voz do Espírito Santo está trazendo para você. Empreende força nessa hora para você simplesmente pegar pelas suas mãos essas coisas que estavam caídas, mas são tuas. Essa fé inabalável que o Senhor um dia trouxe para você, está de novo disponível. A tua alegria, a tua leveza, a tua sinceridade, a tua coragem, de novo estão disponíveis para fazerem parte de você. Enquanto você adora, identifica essas coisas e começa a segurá-las de novo. Busca essas coisas nessa hora. O Espírito Santo vai te mostrar. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Quero ser